A Hora do Pesadelo, de 1984, nos apresenta um vilão totalmente diferenciado. E entre tantos vilões dos filmes de terror que existe, esse é um que se destaca. E nesse vídeo eu vou falar sobre o filme A Hora do Pesadelo, filme lançado em 1984. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, caso não for inscrito, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E vai deixando o seu like, que vai ajudar muito. E vamos lá pro vídeo. Nesse filme, um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis, em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono, e para escapar é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo com frequência, até que se descobre que o ser misterioso é na verdade Fred Krueger, o homem que sequestrou e matou crianças na Rua Elm, e ele foi queimado vivo pela vizinhança. Agora Krueger pode ter retornado para se vingar daqueles que o mataram. Esse filme, A Hora do Pesadelo, de 1984, é um filme assim muito bom e é um baita de um clássico. E o filme já começa com uma cena de ação, com o Fred Krueger em ação, já atacando uma vítima, ele já tocando o terror, ele perturbando os sonhos da Tina. E ela está sendo perturbada, está sendo atacada e perseguida pelo Fred Krueger. Aí ela, de repente, acorda. Ela acorda. Aí tem um certo momento do filme quando ela está em casa com uns amigos à noite. Aí ela conversa com a amiga dela, a Nancy, e comenta sobre o sonho que ela teve. Aí, curiosamente, a Nancy também fala que também sonhou com esse ser misterioso, que também sonhou com esse cara. Já as mortes nesse filme, sinceramente, são muito boas. E a primeira que vai de arrasta para cima é a Tina, que quando ela está dormindo com o namorado, de repente ela tem um pesadelo. O Fred Krueger aparece e começa a perseguir ela, e de repente ele consegue pegar ela, consegue atacar ela. Já no mundo real, fora dos sonhos, ela começa a ser atacada, e o namorado dela, o Roger, fica sem entender nada, fica sem entender o que está acontecendo, sendo que no mundo dos sonhos ela está sendo atacada pelo Fred Krueger. Aí ele fica sem entender nada, ela fica se debatendo, como se tivesse algo atacando ela, e de repente ela é morta. E quando a Nancy e o Glenn aparecem lá, eles veem toda aquela cena, e o Roger, ele já tinha escapado. Mas é o seguinte, até esse cara, o namorado da Tina, o Roger, ele não escapa das garras desse homem com garras de aço, o Fred Krueger. Até ele não escapa, o Fred Krueger não deixa ele escapar. Por quê? Porque quando ele é preso, o Roger, ele consegue ser preso acusado por ter mandado a Tina de arrasta para cima. Quando ele está lá preso, a Nancy e o Glenn decidem fazer uma visitinha para ele, para ver como é que ele estava, se estava tudo tranquilo, se estava tudo bem com ele. Aí quando eles chegam lá na delegacia, não querem deixar eles ver o Roger, o pai da Nancy, e mais um policial não quer deixar eles ver o Roger. Aí quando a Nancy consegue convencer o pai dela a ver esse sujeito, quando eles chegam lá, já é tarde demais. Por quê? Porque ele já foi mandado de arrasta para cima. Porque enquanto ele estava dormindo, do nada um lençol da cama se enrola no pescoço dele e enforca ele. E quando eles chegam lá na cela, ele já está lá pendurado e já tinha sido morto, enforcado. Eles chegaram tarde demais. Momentos depois do filme, no filme, até o Glenn não é perdoado. O Fred Krueger também não deixa ele em paz. E uma curiosidade é o seguinte: o Johnny Depp, ele tá nesse filme.
Pois é, o Johnny Depp em um filme de terror. Isso aí é bom demais, viu? Interessante ver um ator bom em um filme de terror. Isso aí é bom demais, viu? Sim, e voltando, até o Glenn não é perdoado. Por quê? Porque tem um certo momento que a Nancy, ela tem um plano de querer pegar o Fred Krueger, ela ir dormir, e quando o Fred Krueger atacar ela nos sonhos, ela pegar ele e trazer ele para o mundo real para poder acabar com ele. Aí ela coloca esse plano em ação, mas antes ela liga para o Glenn para ela combinar com ele para poder ajudar ela. Aí ela fala para ele não ir dormir, para ele ajudar ela, que é para ele ficar acordado e ajudar ela. Aí o caba escuta por um vídeo e solta por outro. Ele vai dormir. Aí quando ele está dormindo, do nada, ele é sugado para dentro da cama. Ele é sugado para a cama. E quando ele vai lá, é sugado pela cama, sai da cama, um monte de sangue, uma jarra todinha de sangue sai da cama. Aí ele é morto. É morto. Já é tarde demais. Até ele não é perdoado. Aí o final do filme é o seguinte: a Nancy, ela bota esse plano dela em prática. Ela bota esse plano em prática para trazer o Fred Krueger para o mundo real. E é o que ela faz. Ela vai dormir, vai sonhar, e quando ela se encontra com o Krueger, com esse homem deformado, ela traz ele para o mundo real e começa aquela batalha, começa aquela perseguição inteira entre a Nancy e o Fred. Aí, quando ele tá lá, ela vai e grita pelo pai dela, que tá lá na casa dos pais do Glenn, resolvendo aquele caso. Aí ela grita por ele, chama por ele, e ele vai até lá. Mas antes de ele chegar lá, a Nancy taca fogo no Fred, e quando o pai da Nancy chega lá, ela vê uns rastros de pegada com fogo que vão diretamente a uma escada. E quando ela vai até essa escada, sobe lá, ela vê que o Fred foi até a mãe dela. E quando eles vão lá, a Nancy e o pai dela, quando eles chegam lá, já é tarde demais. Até o Fred Krueger já mandou a mãe dela de arrasta para cima. E quando o pai dela pega o lençol, joga nele e tira, do nada a mãe da Nancy desaparece na cama. Do nada ela some misteriosamente. Aí quando o Fred vai querer atacar ela, ela enfrenta ele, a Nancy enfrenta ele, só que ela enfrenta sem medo, não tem medo nenhum do Fred. Aí que tá o negócio, né? O negócio é não ter medo do Fred, é enfrentar sem medo. E foi o que ela fez, né? Ela enfraqueceu ele, enfrentou sem medo. Aí quando ele vai atacar ela, ele desaparece do nada, ele some. E no dia seguinte parece estar tudo normal. A mãe dela volta e os amigos dela também voltam. E quando ela vai entrar no carro do Glenn, do nada o capô, coisa no carro. Mas na verdade não foi o Glenn que botou aquele capô, na verdade foi o Fred Krueger. Aí o carro anda, e quando o carro vai embora, o filme termina com aquela música, tema do filme. Aí do nada o Fred aparece e puxa a mãe da Nancy pela janela da porta. Aí o filme acaba. Enfim, esse filme A Hora do Pesadelo é um baita de um clássico. É um filme muito bom, como eu já falei no começo do vídeo. Esse filme é muito bom e nos apresenta um vilão muito diferenciado. Tá, mas como assim? Entre tantos vilões do filme de terror que tem, como por exemplo o Leatherface lá do Massacre da Serra Elétrica, o Michael Myers lá de Halloween, o Jason lá de Sexta-feira 13, o Fred é um que se destaca. Por quê? Porque o Fred ataca nos sonhos. Ele ataca as vítimas pelo sonho e atormenta elas por lá. Isso é o que diferencia o Fred Krueger e é o que destaca ele dentre tantos vilões dos filmes de terror. Isso é o que destaca ele. Enfim, e aquela música do filme que é tocada lá no começo e no final do filme, rapaz, é macabra, viu? É macabra, dá até assim aquele medo, né? Quando toca
Essa música tema, rapaz, é boa demais também essa música, viu? Então, minha nota para A Hora do Pesadelo de 1984, o primeiro da franquia, é um 9. Essa é a minha nota. E deixa nos comentários a sua opinião sobre esse filme. E deixa nos comentários, comenta aí o que você acha sobre esse filme. Comenta aí. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like se você gostou do vídeo. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E até a próxima. Tchau.